Olá, queridos irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? Estamos reunidos novamente para mais uma terça top, onde procuramos trazer a cada um de vocês um tema, um assunto bíblico que seja de relevância, importante, decisivo para a vida cristã. E hoje eu gostaria de partilhar com você uma palavra do apóstolo Paulo a Timóteo. Na primeira carta, ele faz diversas recomendações a este jovem pastor que está começando seu ministério sozinho, né? Ele sempre trabalhou acompanhado pelo apóstolo Paulo e agora ele é designado para estar à frente de algumas igrejas para onde o apóstolo o enviou. E agora, diante deste grande desafio, são escritas 2 cartas pelo seu discipulador para orientá-lo nas mais diversas áreas de atuação ministerial que ele precisa intervir. E eu gosto muito das cartas. Durante um tempo na minha vida, quando eu estava no início do meu ministério e me perguntando que direção eu deveria tomar na minha vida ministerial, como eu deveria agir na igreja. A gente quando sai do seminário, né, a gente tem a impressão que vai salvar o mundo, que vai revolucionar a igreja. Nós pensamos que sabemos todas as coisas e que temos a solução para tudo. A gente sai do seminário assim, muitas vezes um pouco arrogante, pretensioso, mas a vida ministerial logo mostra rapidamente que a arrogância e essas pretensões logo caem por terra e a gente precisa aprender com o Senhor Jesus a como cuidar de pessoas, a como ajudá-las, a como levá-las ao aprisco do Senhor e lá guardá-las, né, como bom porteiro do aprisco do Senhor Jesus, para que ele entre e saia e cuide das suas ovelhas. E para mim, neste período, quando a ficha caiu, estudar as cartas de 1 e 2 Timóteo e Tito foram muito importantes e me ajudaram a ter uma visão mais ampla, uma visão mais objetiva e uma visão mais pastoral e espiritual da vida ministerial, do exercício da liderança, de como nós nos relacionamos uns com os outros, de como a gente, como líder, se relaciona com as ovelhas, de como devemos ensinar as ovelhas a relacionarem-se consigo mesmas, com os outros e com a sua própria liderança. Foram palavras assim que o apóstolo Paulo transmitiu ao Timóteo nessas cartas e também a Tito. E eu queria partilhar com você apenas um pensamento que arde sempre muito no meu coração. Eu tenho nos últimos anos me dedicado a meditar e a procurar entender o que é o amor de Deus. Eu já sei quem é o amor, eu sei que Deus é amor. E a manifestação maior deste amor está na pessoa do seu Filho. E eu me alegro muito de ter experimentado isto em minha vida. Mas tenho me dedicado nos últimos tempos a procurar compreender isto. A Bíblia diz que nós perecemos por nos faltar conhecimento. E eu tenho me dedicado muito a isso, a buscar, a entender e a compreender o que é, como se manifesta, qual é a essência desta realidade que a Bíblia diz que o próprio Deus é. Deus é amor. E me chamou a atenção quando eu meditava e estudava essas cartas de Paulo a Timóteo, uma frase que está no capítulo 1, no versículo 5, e ela diz assim: ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor. Ora, o intuito da presente admoestação visa o amor. Ele está dizendo que o objetivo dessas cartas que ele está escrevendo é para que o amor se manifeste. Ele está dizendo basicamente que a realidade vivida numa igreja, para ser uma realidade onde o Espírito Santo atua fortemente, poderosamente, precisa ser uma manifestação do amor, uma manifestação do próprio Deus. E isto é um grande desafio para a gente. E ele completa o versículo dizendo assim: o intuito da presente admoestação visa ao amor, e ele diz: o amor procede de coração puro, de consciência boa
e de fé sem hipocrisia. Ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor, que procede, que vem de um coração puro, de uma consciência boa e de uma fé sem hipocrisia. O apóstolo Paulo aqui está revelando o coração de Deus, a perfeição de Deus. Na pessoa do seu Filho Jesus se manifesta como um coração puro, se manifesta como uma consciência boa e se manifesta de uma fé verdadeira, sem hipocrisia. Esta é a essência da manifestação do amor de Deus na terra. Mais do que isso, o apóstolo Paulo está dizendo que esse é o único caminho pelo qual é possível que nós amemos uns aos outros. É necessário, para que o amor se manifeste nas relações interpessoais, seja na família ou no trabalho, e especialmente, essencialmente, entre os irmãos e as irmãs na fé, Paulo está dizendo aqui que é necessário que este amor que quer se manifestar, ele tenha uma pré-condição, ele tenha uma origem, ele tenha uma fonte de onde e como ele se manifesta. E ele está dizendo aqui, irmãos, que 3 coisas são necessárias acontecer na gente para que flua o amor, para que ele se manifeste através da gente e na gente. Em Romanos, no capítulo 5, o apóstolo Paulo ensina, que o Espírito Santo derramou o amor de Deus em nossos corações. Veio de Deus por meio do Espírito Santo para nós. Então, nós não temos sequer necessidade de pedir que nós amemos, Nós não temos necessidade de pedir: Senhor, me dá amor, me enche de amor, porque essa já é uma obra que está sendo realizada pelo Espírito Santo. Que coisa maravilhosa. Agora, a questão que se impõe para a gente é compreender como que este amor que está sendo derramado dentro de mim, dentro de você, como que ele se manifesta? Como é que ele pode se manifestar? Por que nós enfrentamos tantas adversidades e problemas de relacionamento, vínculos quebrados, amarguras, ressentimentos em nossos relacionamentos? Por que isso é tão presente? Porque parece que temos uma extrema dificuldade para manifestar o amor de Deus. E aqui eu devo dizer, irmãos, que nós devemos distinguir o amor natural do amor de Deus. Este amor com o qual a gente é educado e ensinado de boas maneiras, de bons relacionamentos, esse é o amor humano, e que nós até, diz a Bíblia, temos até em parte instintivamente, um pouco desse amor. O amor de pai, o amor de mãe, o amor de filhos, esses amores nos relacionamentos familiares, essas amizades por afinidade, por companheirismo que a gente tem, tudo isso são manifestações do amor que vem da alma da gente, que vem da nossa própria natureza e vem da nossa educação. A Escritura diz que essas qualidades ainda estão presentes no ser humano como criados à imagem e semelhança de Deus, mas elas estão todas comprometidas pelas deficiências da nossa alma, pelas deficiências das nossas emoções, pelas deficiências dos nossos sentimentos. E muito deste amor que nós muitas vezes queremos manifestar está associado às manifestações da nossa alma. Então nós nos damos bem com quem a gente se relaciona bem. A gente se dá bem num ambiente de harmonia, onde aparentemente nos respeitamos e procuramos agir de maneira adequada uns com os outros. Então
Nós podemos até experimentar esta manifestação de amor, de carinho, mas quando o outro se opõe a gente, quando o outro nos ofende, ou quando o outro nos maltrata, ou quando o outro não nos entende, ou provoca situações que geram sentimentos ruins dentro de nós, que geram rejeições, que geram maldades na gente, então temos extrema dificuldade de continuar mantendo esse relacionamento. Queremos até nos afastar, né, uns dos outros. Queremos manter distância, não gostamos da companhia daquela pessoa e por aí vai. Por que agimos assim, irmão? Porque os nossos amores são amores humanos. É aquilo que o profeta da parte de Deus disse para o povo de Israel: o amor de vocês é como uma neblina que passa. Bateu o vento, ele some. Assim também, né, são os nossos amores. Casais que se separam. Hoje no Brasil nós já temos praticamente a mesma quantidade de divórcios do que de casamentos. O índice de divórcio entre pessoas ditas cristãs está no mesmo nível dos índices de pessoas não cristãs. A gente vê problemas relacionais intensos, profundos, difíceis de serem resolvidos, também no ambiente assim chamado cristão, de forma semelhante e algumas vezes até mais delicado do que ambientes não cristãos. Alguns se ressentem, inclusive, de dizer, né, quando comparam religiões, dizem: os espíritas são muito mais amorosos e praticam muito mais boas obras do que vocês, cristãos. Porque as nossas avaliações e compreensões, entendimentos de amor estão muito ligados às nossas emoções e sentimentos. Então, esse amor humano do qual eu estou falando agora, ele brota da nossa própria alma, ele brota da nossa própria educação, ele brota dos nossos relacionamentos adequados ou equilibrados que a gente teve ao longo da vida. Mas se nós somos removidos, somos retirados deste equilíbrio, logo percebemos que o nosso amor é muito frágil e que ele não suporta muita coisa. Logo ele se abate. Paulo está dizendo aqui que este amor ao qual ele se refere não tem essa origem. Ele não vem deste lugar. Ele diz que este amor, que é o ágape, o amor de Deus, ele diz, vem em primeiro lugar de um coração puro. Depois de uma consciência boa, de uma consciência pura. E depois, ou simultaneamente, né, de uma fé sem hipocrisia. Há 3 elementos espirituais que são pré-condições para que o amor de Deus se manifeste na nossa vida. Se manifeste de maneira cada dia mais plena e abundante. Eu creio firmemente, como disse o apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, que quando ele diz na sua primeira carta que ele não necessita dizer nada para os irmãos de Tessalônica, porque ele vê, ele percebe que o amor dos irmãos vai crescendo dia a dia. Então, a manifestação do amor realmente ela precisa ser num constante crescimento, E isso acontece na medida em que este ensino da manifestação de um coração puro, de uma consciência boa, de uma consciência pura e de uma fé sem hipocrisia, esses 3 elementos vão aumentando e crescendo dentro da gente. Então, no nosso relacionamento com Deus, no nosso crescimento do relacionamento com Deus, essas 3 realidades vão se firmando dentro de nós. Que 3 realidades? Eu repito. Um coração puro, uma consciência boa e uma fé sem hipocrisia. Eu preciso entender, nós precisamos compreender qual é a dinâmica do coração, qual é a dinâmica da consciência e qual é a dinâmica da fé.
3 elementos que são necessários serem tratados, é necessário serem aprofundados, é necessário serem conhecidos, para que o amor em nós, quando se manifestar, não seja amor humano, como neblina que se vai, mas que seja um amor divino, um amor perfeito em nossos relacionamentos e em nossas vidas. Em primeiro lugar, então, irmãos, eu queria bem rapidamente tentar definir o que é o amor de Deus. E logo de saída já posso lhe dizer, não vou conseguir fazer isso. Não vou. Mas vou tentar dizer assim, amor de Deus é aquela disposição dentro de mim de a todo custo fazer com que aquela outra pessoa experimente a salvação e o poder de Deus na vida dela, nem que isso me custe meus sonhos, minhas realizações e minha própria vida. O que é amar a outra pessoa? Significa a mesma coisa do que significa amar a Deus. No primeiro mandamento, Deus diz, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. É uma dimensão que só espiritualmente a gente conseguiria compreender e viver isso. A razão humana não consegue esta prática. Assim também como os meus amores não são capazes de viver isso. Eu repito, amar alguém é estar disposto a renunciar a sonhos, a realizações, a até conceitos e ideias pessoais, para que as pessoas à minha volta façam uma experiência de salvação em Deus. Porque foi essa a manifestação do amor de Deus por meio de Jesus. Paulo, tratando sobre isso na carta aos Romanos, ele diz, bem, pode ser que alguém até se anime a morrer por alguém que goste. Ele fala seu amigo. Pode ser que alguém com amor humano tão intenso pelo outro, seja capaz de alguma forma dar a vida pelo outro. Mas morrer pelo seu inimigo, morrer por aquele que eu não tenho afetividade, morrer pelo estranho, morrer pelo bandido, morrer pelo adversário. E diz, isso só o amor de Deus pode fazer. Nenhum outro amor pode fazê-lo. Então Paulo está dizendo assim, pode ser que os amores da nossa alma sejam capazes de se sacrificar por alguém, por alguma razão, mas isso está intimamente relacionado a algum tipo de sentimento, de afetividade que a gente tenha pelo outro. Pelo estranho, pelo inimigo, pelo adversário, pelo distante, pelo que me ofende, pelo que me maltrata, pelo que me calunia, pelo que se afasta de mim, pelo que não gosta da minha companhia, pelo que não quer conviver comigo. Isso ninguém faz. A alma humana é incapaz de fazer. A alma humana, ela aplica muito simplesmente, diretamente o princípio do Velho Testamento. Amarás o teu próximo, o teu amigo, e odiarás o teu inimigo. É isso que o nosso coração faz, né? Nos separamos tanto, nos afastamos tanto, nos desconectamos tanto por causa dos nossos amores, que são passageiros, que não permanecem e que estão ligados
basicamente as nossas afetividades humanas. O amor de Deus não fez isso. Ele foi além. O amor de Deus, diz a Bíblia, se ofereceu por nós quando nós ainda não o conhecíamos. Estava disposto e o fez, deu a vida por aqueles que não o procuravam. Deus chegou a dizer: eu me deixei achar por quem não me procurava. O amor se prova amor de Deus quando se entrega na rejeição, quando se entrega e se dá na recusa, quando se oferece nas costas do outro. Paulo está dizendo aqui, esta carta que eu estou escrevendo para você, Timóteo, visa esse amor. Porque é impossível, irmão, que a gente permaneça servindo aos irmãos e às irmãs. É impossível que a gente exerça uma vida de liderança vitoriosa e abençoadora se não formos capazes de vencer a nossa alma, se não formos capazes de passar por cima e além dos nossos amores humanos, se não formos capazes de superar nossos ressentimentos, nossas mágoas, se não formos capazes de dar um passo além de nós mesmos para servir aos irmãos, nós precisamos desenvolver e manifestar dentro de nós o maravilhoso e poderoso amor do Senhor Jesus. É isso que Paulo está dizendo aqui. Ele está dizendo: esse amor, Timóteo, que eu desejo que você manifeste como líder na sua igreja, esse amor que eu quero que você ensine aos maridos, este amor que eu quero que você ensine às esposas, que eu quero que você ensine aos filhos, este amor que eu quero que você ensine aos irmãos, uns aos outros, esse amor que eu quero que você ensine àqueles que são escravos, àqueles que são senhores, este amor que eu quero que você ensine com respeito aos nossos líderes políticos, às nossas lideranças, esse amor, Timóteo, que eu estou falando para você, esse precisa experimentar o que é um coração puro, precisa experimentar o que é uma consciência limpa, ele precisa experimentar o que é uma fé sem fingimento. É impossível manifestar amor espiritual sem uma atitude espiritual. As manifestações, elas precisam ter os seus correspondentes. Manifestações humanas têm os seus correspondentes humanos. Manifestações espirituais precisam dos seus correspondentes espirituais. E por isso o apóstolo Paulo está trazendo esse desafio para Timóteo, dizendo para ele mais ou menos assim: Timóteo, se você quer servir a Deus com o seu próprio amor, quer servir a Deus com suas próprias forças, quer servir a Deus com seus próprios sentimentos, você rapidamente vai naufragar. Você não vai suportar o peso, as pressões e as dificuldades que advirão do fato de você me servir. O apóstolo Paulo, na segunda carta, vai dizer ao Timóteo, depois de tudo que ele passou, ele vai dizer: importa que nós, para herdarmos o reino de Deus e servirmos a Deus, passemos por muitas tribulações. Alguns anos atrás eu ouvi uma música que muitos de vocês que estão me vendo e ouvindo agora não conhecem. É de um autor, de um compositor secular brasileiro chamado Djavan. E numa música dele, uma poesia muito bonita, humana, mas com elementos espirituais, ele dizia na música: amar é um deserto e seus temores. Amar é um deserto e seus temores. Veja o que Jesus passou para poder nos amar. Veja o que ele viveu.
Veja o que ele disse. Observe os sentimentos dele. Observe as reações e atitudes dele. Observe os alvos e propósitos dele. Observe. E você vai ver que só na dimensão espiritual é possível realmente amar. Não há outra maneira de fazer isso. É impossível. É impossível. Se eu não tiver um coração transformado, se eu não tiver uma consciência moldada pelo Senhor e pela sua palavra, se eu não tiver uma fé sem fingimento, me será impossível servir a Deus. Será impossível amar os meus. Será impossível amar os irmãos. Será impossível permanecer na graça de Deus. É impossível permanecer na graça de Deus sem a manifestação deste amor. Eu e você carecemos urgentemente compreender que as manifestações do amor de Deus não se dão em nossa alma e em nossos sentimentos e emoções. Eu e você precisamos compreender que as nossas razões almáticas não têm justificativa diante de Deus para as nossas posições e atitudes. A Escritura diz que seremos, cada um de nós, julgados pelas nossas atitudes e comportamentos. E feliz o homem e a mulher que vai poder escapar desses julgamentos do Senhor e de ser repreendido por Ele, porque viveu numa dimensão espiritual do amor, que foi capaz ao longo da sua vida de não apenas amar, servir e dar a vida pela sua esposa ou pelos seus filhos, ou pelos que lhe são caros, próximos, mas feliz aquele homem e a mulher que, tendo conhecido a Deus e a sua salvação, foi capaz de amar os seus irmãos na fé, que foi capaz de amar a obra de Deus na igreja em que foi colocado, que é capaz de amar o que Deus deu para ele fazer, e que não está nem um pouco preocupado com seus sonhos e com seus objetivos e realizações pessoais ou profissionais, mas que está acima de tudo interessado, preocupado em fazer com que as pessoas que vivem à sua volta possam experimentar Deus na vida deles, possam ser salvos, porque foi para isso que o amor de Deus se manifestou. A Bíblia diz que o amor de Deus se manifestou salvador a todos os homens. E se você quer viver do amor de Deus, terá que viver do mesmo propósito de Deus. É impossível viver do amor sem viver do propósito. É impossível experimentar o amor sem que o Espírito Santo transforme o nosso coração, transforme a nossa consciência e transforme a nossa fé. Nós necessitamos dessas 3 dimensões, que, se você ficar comigo, você vai ouvir sobre isto na próxima semana. Na terça-feira que vem, eu quero compartilhar com você sobre o que significam, para a prática do amor, essas 3 pré-condições de manifestação do amor. A cachoeira do amor, a fonte do amor, ela tem 3 rolhas que precisam ser removidas: a impureza do coração, a culpa da consciência e a fé falsa. Elas precisam ser removidas. E a pureza do coração, ela precisa crescer. A pureza da consciência precisa ser muito, muito, muito aguçada. E a fé
tendo saído do fingimento, precisa crescer a níveis poderosos em Deus, para que assim o amor, como disse o apóstolo aos Tessalonicenses, possa crescer e continuar crescendo no nosso meio. Querido irmão, querida irmã, eu desejo que Deus abençoe ricamente a sua vida, o seu ministério, a sua liderança, e que esta palavra introdutória possa ter ajudado você a entender que o amor que você sente com seus sentimentos e emoções ainda não é o amor de Deus. E que eu e você precisamos avançar para além desse amor. Nossa alma não é critério espiritual. Bem disse o Senhor Jesus, que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então ela precisa ser posta no seu devido lugar, para que então o espírito se manifeste poderosamente. Eu quero muito conhecer o amor de Deus. Eu sei que Ele está dentro de mim. Eu sei que Deus me ama. Eu fui salvo pelo amor dEle. Mas eu quero compreender o que a Bíblia ensina. Eu quero conhecer o caminho da bênção. Eu quero conhecer mais intensamente como é que essa coisa do amor se manifesta. A Bíblia diz que nos últimos dias o amor se esfriaria de quase todos. Meu Deus, que o Senhor nos ajude a que o nosso amor não se esfrie. Pelo contrário, que o amor dele em nós nos aqueça e promova um grande incêndio na terra. Porque Jesus disse, eu vim trazer fogo à terra. E eu desejava que ela já estivesse queimando. Que Deus te abençoe, querido irmão. Deixa eu orar com você. Querido e amado Pai, eu abençoo esse querido irmão e irmã que me acompanhou até aqui. Guarda o coração dele no teu amor e que ele experimente junto comigo a grandeza da manifestação deste amor maravilhoso. Senhor Jesus, nós queremos te conhecer e queremos conhecer este amor que tu colocaste dentro de nós. Por favor, nos revele pelo Espírito Santo quem é, o que é e como se manifesta esse glorioso amor que transforma poderosamente todas as coisas. Bendito seja o teu nome para sempre, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Fique na graça abundante do Senhor Jesus e até a próxima Terça Top. Um beijo no coração de vocês. Amamos vocês.